Oi, Paulo. Oi, Macarena, tudo bem contigo? Tudo bem? Paulo, eu vou começar com algumas perguntas. Bem Ah, legal, tem muita aluno entrando aqui e eles estão bem curiosos para conhecer um pouco mais sobre quem é Paulo Dorta, saber sobre essa técnica que eu amo. Para algumas pessoas, né? Como meus alunos, eu costumo dizer muito que quanto mais conhecimento você tem como terapeuta, mais você pode ampliar nos seus atendimentos individuais, grupo, palestras, você tem argumentos, você conhece o mundo maior, né? uhum. Maior que eu digo aqui, eu sair disso, né? Da Daqui caixinha. da caixinha, abrir, expandir. Por isso que eu gosto do quântico, né? O quântico ele abre, ele te dá possibilidades. Então, assim, Paulo, vamos começar lá do princípio. Eu conheço 10 anos. Sei que você, no mínimo, é terapeuta de 10 anos. Porém, queridos amados seres que estão aí, o Paulo ele já estuda há muito mais tempo. Inclusive, quando ele quase foi padre. É bem verdade isso mesmo. Eu comecei a trabalhar com as terapias, eu já estou indo quase para. Eu vou trabalhar com a ideia de 15 anos já. É, mas a questão de estudar, eu sempre gostei muito de estudar e continuo estudando, né? É, porque se a gente não estuda, se a gente não se adapta, como a gente estava falando no início aqui, as coisas acontecem, atropelam a gente e a gente fica para trás. Então vamos imaginar, por exemplo, se você não estudasse agora, se você não fosse atrás, esse processo agora dessa parada que a gente deu iria te atropelar. Mas não, você está se reinventando e a sugestão que eu dou para quem está ouvindo a gente, que se reinvente, porque tem condições da gente se reinventar de todas as formas. Basta a gente ter conhecimento ou ir atrás, né, Márcia? Sim, sim. Então, eu fui seminarista durante 5 anos, saí do seminário e comecei a trabalhar com vendas. E nesse processo eu comecei a trabalhar com massoterapia, depois reiki, e aí foram vindo outras terapias. E o que me levou, eu moro em Curitiba, e o que me levou de Curitiba para Cascavel foi a Heloísa Fávero, que eu tenho uma paixão também, um agradecimento muito grande, que eu fui trabalhar aí com reiki, radiestesia e apometria na época, né? Certo, certo. E aí foi aí que eu te conheci, né? Foi. E Foi, a aí, Márcia já era uma excelente consteladora e a gente meio que se cruzou em umas conversas, nos atendimentos, e a gente começou a trocar atendimento, começou a trocar conversa. E assim, por que que eu tenho uma admiração muito grande pela Márcia? A Márcia ela tem uns insights fantásticos, maravilhosos. Ela tem uma abertura muito grande para ela entender o que está acontecendo com a vida das pessoas. E na época, acho que fazia já uns 2 ou 3 anos que eu atendia aí em Cascavel, e um dia a gente conversando ali na porta da Camomila, eu não sei por qual assunto surgiu o Sintonia, uhum. e eu falei, nossa, eu estou com um projeto que não dá certo, ele está engavetado já há um tempo, mas me fale dele. Ai, Eu nossa, falei, mas, que dia. oi? Foi lindo aquele dia. Eu queria que você me desse o curso naquele dia. Eu lembro. Foi. E aí nossa, eu arrepio de lembrar aquilo, assim. E daí eu falei, mas é um projeto que eu tentei fazer lá em Curitiba há um ano atrás e não deu certo, porque as pessoas não conseguem compreender. E daí a Márcia falou assim, mas me explica, me fala sobre. Eu comecei a ela explicar, ela falou assim, não, isso é maravilhoso, isso é ótimo, isso tem que acontecer. Me manda a apostila porque eu quero ler. E falou, não, tem que ser, tem que ser, tem que ser. E aí ela já começou a mexer para sair a turma do Sintonia. E a primeira turma que saiu do Sintonia, quem meteu o pé na minha bunda para fazer a coisa acontecer foi a Márcia. Então a minha gratidão é muito grande. E a Márcia, assim, ela promoveu, ela cuidou, ela. Foi assim, a primeira turma eu lembro com muito carinho ainda, porque foi maravilhoso, né?
E o Sintonia não tinha o formato que tem hoje. Hoje ele está anos-luz daquilo que foi naquela época. Então, a minha gratidão é imensa. E todos os seres do universo em relação à Sintonia também. E é bem importante ressaltar, né, Paulo, que ele foi canalizado para você, né? Ele veio É, direto, e eu sempre digo, desde aquela época, que o Sintonia ele sempre estava muito adiantado já. E algumas pessoas não compreendiam o que era, porque era uma coisa muito antecipada para o entendimento de nós, seres humanos, né? Então, tudo que é canalizado, ele é um antecipado. e nem eu entendia o que era o Sintonia, né? Hoje eu já trabalho com Sintonia já há 10 anos praticamente, desde a época que a gente se conhece. Então hoje o Sintonia para mim ele é muito claro, mas muita coisa ainda que está acontecendo, porque eu achei que o Sintonia ia parar no módulo 4. Só que ele está vindo numa crescente, num outro nível. Então, tá muito legal isso, de passar esse conhecimento para o pessoal, né? Sim, eu fiz 2 vezes o Sintonia 1, 2 vezes o Sintonia 2, gente. E eu vou falar para vocês, eu vou deixar o Paulo falando, porque eu não quero ser a atriz da noite, porque o Paulo Mas é. claro que é. Mas eu uso muito, muito dentro da constelação. Não me vejo mais constelando só sem a sintonia, porque é muito em conjunto. Então, por isso, Paulo, explica um pouco o que é a sintonia quântica, como é essa terapia, porque as pessoas devem estar ansiosas para saber o que é sintonia, na verdade, qual é essa técnica, enfim, explica um pouco mais. Então, o Sintonia, como a gente já está falando, ele foi canalizado, ele foi vindo para mim durante os atendimentos. Eu não tinha noção de que ele seria uma técnica nova. Então, eu fui usando a intuição para fazer as coisas acontecerem, e num determinado momento apareceu, do nada, uma consciência extraplanetária e começou a falar algumas coisas em relação à sintonia. E eu comecei a aplicar essas informações. E começou a dar muito resultado, começou a dar muito certo. Então, a sintonia, ele tem uma egrégora aqui no nosso planeta e ele tem uma egrégora fora. Então, as duas se conversam e se trabalham muito o tempo inteiro. O sintonia, eu comecei a trabalhar com ele com 3 frequências, que é liberdade, prosperidade e felicidade. Então, essas 3 frequências de liberdade, prosperidade e felicidade, ela se encaixa em qualquer lugar, em qualquer terapia, em qualquer função, em qualquer situação. Então, na live que eu tive quarta-feira, eu estava falando com um veterinário. A semana que vem, na live no meu canal, a gente vai estar falando com uma cabeleireira. E na outra ainda eu vou estar falando com um médico, que utiliza o sintonia quântica. E hoje eu estou falando contigo, que é consteladora, e utiliza a sintonia quântica. Então eu vejo a sintonia como ferramenta para isso. Então, quando você trabalha, você, Márcia, trabalha querendo libertar as pessoas dos problemas deles, trazer prosperidade para os problemas dessas pessoas e fazer com que a pessoa seja feliz, automaticamente o sintonia se encaixa. E dentro também da ideia da constelação, o sintonia ele pega 7 aspectos, que é a vida pessoal, a vida afetiva, a vida social, a vida familiar, profissional, financeira e espiritual. Então ele abarca vários aspectos da vida. E a constelação ela é muito mais abrangente, ela vai pegar muito mais aspectos do que esse. Então esses 7, eles acabam, no meu ponto de vista, tá? Tu dá o teu ponto de vista aí também. Eles acabam sendo base para outras coisas que vão sendo trabalhadas. E como tem uma egrégora fortificando, reforçando, tanto fora como dentro, as coisas acontecem numa proporção muito grande, né? Uhum. Inclusive, quando você vai usando todos esses aspectos, né? Não precisa ter um terapeuta, mas quando faz o curso, você torna um terapeuta e vai trabalhar toda essa linha. Mas quando também está trabalhando dentro da constelação, né, Paulo? Né? Você é constelador, gente, o Paulo também fez constelação, a gente
tem uma linguagem muito próxima. Então, vai trabalhando todos esses aspectos no sistema familiar, né? Isso que eu acho da sintonia, porque você pode usar todos esses aspectos, inclusive quando você faz as meditações, né, Paulo? Eu amo quando você faz as meditações de libertações do sistema, né? Quando você diz assim, vai pegando as gerações, vem vindo, vai limpando esses. Gente, aquilo é de se arrepiar da ponta do pé, de tão forte que é. E pode usar essas meditações à vontade. Se você quiser passar para os teus alunos, fica à vontade, tá, Márcia? Essas meditações, para quem não sabe, gente, é quem faz o curso, dá uma assessoria toda semana com meditação, que é extraordinário para fazer limpezas internas, externas, sistêmica, maravilhoso. Eu adoro o apoio que nos fornece, porque não é só fazer o curso, né, Paulo? Tchau, nunca mais te vejo. É um acompanhamento que você dá. Então, vamos supor quando que eu fiz o meu curso de sintonia? Há anos. E você ainda está sempre nos apoiando, nos fortalecendo. Então, não é um trabalho tipo aqui e ali, tá? Mas vai falar, a Zanetti está com uma pergunta. Como fazer esse curso? Ah, sim. Vamos falar, né? Falar, ai, não me aguento. A gente já uma turma abrindo agora, né? Final do mês, né, Paulo? Sim, a ideia era fazer presencial, mas por causa dessa situação que a gente está mais recluso um pouco, a gente vai estar fazendo online e depois, na hora que passa. Porque assim, Zanetti? Zanetti. Ela Zanetti. vai passar bem certinho para ela depois. Ah, tá. Então, assim, Zanetti, o Sintonia, ele pode ser trabalhado presencial e ele pode ser feito atendimento à distância. Nesse momento, eu vou ensinar o presencial e vou focar no atendimento à distância para você já poder trabalhar à distância com as pessoas. Então, é uma forma já de repente, você captar dinheiro, captar recurso, até para ajudar a pagar o curso e para você também capitalizar você. Muitos terapeutas que trabalham com sintonia e estão trabalhando à distância, estão fazendo assim, trabalhos maravilhosos. Eu hoje, eu estou trabalhando esses praticamente 100 dias que a gente está de recesso, eu tenho trabalhado atendido à distância. E a minha energia de atendimento à distância, ela cresceu muito. Então, eu já estou quase querendo não viajar mais e atender à distância, porque, assim, ele abriu alguns canais que eu não imaginava. Então, o Sintonia, ele tem isso, assim, que quanto mais você usa, mais ele vai abrindo possibilidades para você. A primeira pessoa que trabalhou com constelação e sintonia foi a Márcia. E quando ela falou, nossa, está dando uma reviravolta na constelação, para mim foi uma alegria muito grande. Então, a Márcia, eu até brincava na época, eu falava assim, nossa, trabalhando constelação sintonizadora, que já é criou uma sintonia, um sistema novo aí de constelação. Então, é mais ou menos isso. O Sintonia, a grande maioria das pessoas que fazem... A Zanetti é terapeuta, Márcia? Ela é de constelação, pronto assim. Tá. Muitas pessoas vêm para o Sintonia para conhecer um método e não para conhecer a técnica. E no curso eu geralmente ensino as duas partes, né? Tanto o método, que é todo o conhecimento, como a técnica para você poder trabalhar para ajudar o universo aí numa nova sociedade de informação que é um... quando o Sintonia ele veio para mim, falaram assim, ó, você tem que trabalhar porque uma nova sociedade está se formando. Eu falei, o que é isso? E hoje eu entendo o que é essa nova sociedade que está se formando. Então, tem um monte de crianças que estão nascendo aí que a gente não consegue identificar, criança com TDAH e não é TDAH, criança com autismo e muitas vezes não é autismo. Então, é essa nova sociedade que o Sintonia, junto com constelação e outras terapias, ajudam a olhar. Paulo, você falou dos alguns benefícios ali da liberdade, dos 3, né, princípios, as frequências vibracionais.
Nessas frequências, só explica um pouquinho, porque algumas pessoas elas ficam confusas, né? O que é uma frequência, tá? E como que ela atua, diferenciar a energia, porque eu nunca esqueço que uma aula, 10 anos atrás, sobre essas frequências que são formas de diferentes. Se você puder dar só um linkzinho. Tá, cortou um pouco. Frequência e energia, a diferença. Tá. Energia todos nós temos. A frequência é como a gente vibra. Então, o sintonia, ele trabalha com sintonia, frequência e vibração. Então, a gente, para funcionar, vamos imaginar um rádio, tá? Então, eu, Paulo, sou um rádio. Qual que é a minha sintonia para eu poder trabalhar? A grande maioria das pessoas estão fora da sintonia correta. Então, o sintonia, ele vai buscar a sintonia original lá atrás para poder sintonizar a pessoa para ela conseguir entrar na frequência e na vibração correta. Então, o exemplo que eu sempre dou é que eu vim lá do interior de São Paulo e a gente, lá o meu pai ouvia música sertaneja. Então, eu cresci até os meus 7, 8 anos ouvindo música sertaneja e depois, quando eu saí de casa, eu comecei a ouvir rock, ouvir pop, ouvir outras coisas. E a minha sintonia ela foi mudando. Quando eu entrei no seminário, eu comecei a ouvir música sacra. Quando eu saí do seminário, eu comecei a ouvir música eletrônica. Então, a minha sintonia ela foi mudando. Isso, muitas vezes, eu estou usando o exemplo de música para dizer que a gente tem uma sintonia original, daqui a pouco a gente entra num grupo de amigos e a gente é obrigado a se adequar àquele grupo de amigos. Depois eu começo a namorar, a minha namorada ou meu namorado, ele vai mudar de novo. Olha, você tem que agir desse jeito. Você não vai usar determinada roupa. E aí ele muda a tua sintonia. Você pode até se sintonizar naquele momento, naquela energia, mas sem se esquecer da tua sintonia original. A frequência é o alcance da rádio. Então, vamos imaginar que o meu alcance esteja em Curitiba. O seu alcance está em Cascavel. Só que você tem uma abrangência, você consegue ir até a cidade do lado. Você consegue ir até Toledo. Então, a sua rádio dá para ser ouvida até Toledo. Então, a frequência vai nesse sentido. E o vibração é como modula, é a quantidade de energia que você coloca naquilo. Se a rádio está boa ou se a rádio está menos densa de energia, menos com frequência de energia. O quântico a gente tem que entender um pouco, porque assim, a física quântica tem muitos termos que podem ser aplicados à nossa vida. Tá? Quando a gente entende esses conceitos, a gente faz com que ela funcione melhor. Tá? Então, vou dar algum exemplo. A nossa vida, ela pode ser uma onda ou uma partícula, que são conceitos da física quântica. Quando que dentro do sintonia quântica, a nossa vida ela deve ser uma partícula. Porque a partícula ela sai de A e ela vai a B. A onda não, a onda ela fica ondulando. É a mesma coisa que eu jogar uma pedra na água e ela vai abrindo para todo lado. Como que eu explico isso? Vamos imaginar que eu esteja num relacionamento. E eu chego em casa e eu deixei a toalha molhada em cima da cama, que não é difícil da gente deixar a toalha em cima da cama. E aí a pessoa que está se relacionando comigo, ela fala, Paulo, guarda a toalha. Eu falo, depois eu faço isso. Não, estou pedindo para você fazer já. Não, mas eu vou fazer isso. E aí a gente começa a discutir e criar onda, ao invés de um dos dois ir lá e guardar a toalha. Então, a nossa vida, ela acaba ficando enrolada, muitas vezes,
porque a gente não vira partícula, a gente fica ondulando, a gente fica criando situações. Então, voltando na pergunta anterior ainda, saber qual que é a nossa frequência correta e saber que a gente deve ser uma partícula ajuda dentro da constelação a saber qual que é o nosso papel. Porque muitas vezes, eu estou falando de como constelador agora, tá? Porque muitas vezes, como constelador, a gente começa a buscar lá atrás e a ressonância está na pessoa. Porque muitas vezes na constelação, o cliente que veio, ele é responsável por arrumar todo o sistema. Só que o cliente, muitas vezes, ele está doente, então ele não tem força para o sistema. Então eu lembro que falou assim, Paulo, eu isolei o cliente, criei um campo em volta dele, elevei a frequência dele, arrumei a energia dele e depois eu entrei com a constelação. Não sei se eu lembro dessa fala e quando tem constelador no curso, é o exemplo que eu dou sempre. De assim, ó, isola o cliente, eleva ele, muda a frequência dele, para que ele tenha condições de, aqui ancorando, puxar todo o sistema dele para a cura. Então, foi isso que eu falei. Então, usar a sintonia original do cliente para ancorar e fazer as coisas acontecerem. Sim, porque ele às vezes está tão emaranhado, ou o sistema está tão emaranhado que quando chega a energia dele, ele cria mais emaranhados por esses emaranhados e ele não tem aonde absorver a energia. Não tem aonde ter o suporte, o ancoramento, porque todos já estão tão habituados naquele problema que o problema já está... Eu costumo dizer que às vezes o problema já está cimentado, com cimento, tão duro, que você precisa quebrar um pouco no corpo dele, naquele campo dele, para que essas novas energias comecem a entrar. E aí a essência do sistema que somos nós, mudando a frequência começa a ir para essas memórias do campo e automaticamente essas memórias depois retornam mais fortalecidas. Por isso que o indivíduo ele é responsável, sim, por esse campo grandioso e maravilhoso de cura, né? Por isso que ele está meio nessa vida, justo nessa época de curas, né? Porque ele está sendo ancorado de uma forma. E todo mundo que puder, todo o sistema, ele se alegra, porque todos começam a se soltar e se libertar. É como se a crescimento de todo o sistema começa, ai, que leve, sabe? Gente, que delícia ouvir a Márcia falar, né? Continua, tô aqui. E eu acho assim, esse momento em que a gente está vivendo, Márcia, ele é muito interessante, que é o que a gente estava falando na live anterior, antes de derrubar a internet. Ela mexe com memórias ancestrais nossas. Quem dos nossos antepassados não passou por uma peste negra, por uma peste espanhola, por algumas coisas nesse sentido? Então, muitas vezes, quando a pessoa trava, não consegue sair, não fazer o movimento, é porque ela está entrando nessa dor passada, nessa dor antiga, no meu ponto de vista. Então, você isolar a pessoa, trazer ela para a realidade, dar uns tapas na cara dela e fazer ela acordar para a vida de que ela é responsável por fazer a coisa acontecer, faz com que todo o sistema se movimente junto. Eu vejo, toda vez que eu vou trabalhar com constelação, eu consigo imaginar, a partir de mim, todo o meu sistema amarrado a mim, ligado por cordas a mim. Então, quando eu caminho para frente, para a liberdade, para a prosperidade, para a felicidade, eu arrasto comigo e puxo do lugar que o meu sistema está para um ponto à frente, cada passo que eu dou. Então, quando eu consigo me movimentar no sentido de libertação, de prosperidade, de felicidade, eu não preciso nem necessariamente fazer todo o trabalho de constelação, mas eu emano essa energia quanticamente
Tem uma meditação que a gente fez de acender vela lá no passado, vela aqui no futuro. Para iluminar lá no passado, para que os nossos antepassados eles também vejam aquilo que a gente está vendo aqui na frente. Entendi. Muito lindo isso. Tem gente falando que não está me ouvindo, não estou conseguindo ver e ouvir, mas você está me vendo bem, né, Paulo? Agora sim, Márcia, estava dando problema, agora tá bom. Jean, verifica para a gente, por gentileza, porque o Jean também está ouvindo lá no celular para dar um feedback aqui para a gente. Tá bom. Sim, Paulo, essa forma que você fala de frequência e de isolamento do cliente, eu vejo muito isso dentro do consultório. E agora nós estamos passando bem né, vamos colocar o que nós estamos fazendo em relação à pandemia, medo das doenças, medo de morte, medo da escassez, vinculado ao financeiro. Também percebo muito forte isso. Não sei em outros lugares, mas eu vejo que Cascavel, quando falamos vamos fechar o mercado, não sei se você já viu isso, o pessoal tudo fica surtado, o mercado vai fechar 2 dias, o pessoal compra comida para um mês, porque é muita memória de medo de passar fome. E uma vez eu escutei uma pessoa dizer bem assim, se as pessoas não tivessem tanto medo de passar fome, elas seriam frias. Porque o medo de passar fome faz com que elas fiquem presas num trabalho forçado, num trabalho, às vezes, técnico, podemos considerar injusto, faz medo com que elas se arriscam em fazer alguma coisa nova. Então, o medo faz a pessoa paralisar. Então, ela não vibra, né? Ela fica totalmente paralisada. E quando você fala do sintonia quântica, é como se fosse injetar uma bomba, né? De novo daquela frequência, para que ela comece a levar o susto e vibrar novamente. O sintonia, a gente não trabalha com medo. Medo não existe. Culpa não existe. Uma vez você olhou para mim e disse, Márcia, medo não é de Deus. Eu não sei. E medo não é de Deus mesmo, medo não nos pertence. Então, medo, culpa, julgamento e erro não é nosso. Então, eu sempre falo assim, vamos nos cursos, isso, nos atendimentos, vamos substituir o medo pela prudência. Porque o medo, ele trava, o medo, ele impede você de agir. O medo faz com que você olhe para o mercado, ele vai fechar 2 dias e você queira ir lá arrumar comida para um mês. A prudência não, fala, nossa, ele vai fechar por 2 dias. Se eu precisar de alimento nesses 2 dias, eu posso recorrer ao meu vizinho, eu posso recorrer a um amigo, eu posso recorrer à minha família. Então, a gente se esquece da nossa humanidade. Nos cursos da Márcia, eu acredito que ela fale do campo morfogenético do Sheldrake. O Sintonia, ele também trabalha com esse campo morfogenético. Quando a gente entra nessa energia de ir lá e trazer tudo para a gente, entrar no mercado e comprar tudo, de puxar a sardinha para o nosso lado, nós estamos deixando de ser o 100º macaco. Nós estamos deixando de fazer a nossa sociedade evoluir. Porque a nossa sociedade, ela só evolui enquanto humanidade. Então, cada vez que você pensa só em você, toda vez que... É a mesma coisa assim. Imagina uma família, vamos trabalhar na visão da constelação, eu tenho lá 4 irmãos, mas eu só me dou com 3. Tá, então nesse momento de pandemia, eu vou me preocupar só com os 3 e os outros 2 não. Como que fica esse sistema? Por mais que eu não goste da outra pessoa, por mais que eu não goste do meu vizinho, por mais que eu tenho que entender a humanidade dele e participar dessa humanidade. Então, hoje a gente está vivendo momentos muito tenebrosos entre esquerda e direita, coxinha e mortadela, isso e aquilo. Então, e isso acaba criando uma animosidade muito grande. Então, mesmo que a gente consiga, que a gente não goste do outro, a gente tem que olhar para o outro como humanidade.
E não tem, o exemplo que eu dava anteriormente, não tem como eu, humanidade, evoluir deixando uma parte da humanidade para trás. Somos todos um. Somos todos um, que é o campo morfogenético. Então, a partir do momento que o primeiro macaco começa a limpar a fruta para comer, essa é a história do centésimo macaco, o segundo macaco lava a fruta para comer, o terceiro macaco lava a fruta para comer. Se tiver num lugar que interrompe e os macacos param de lavar as frutas, o processo de evolução não acontece. Então não tem como a gente querer evoluir uma parte. Não, tem que evoluir o todo. Porque a partir do momento que o centésimo macaco lavar a fruta, automaticamente todos os macacos daquela raça vão lavar a fruta, que é essa teoria do Sheldrake, e é uma realidade fantástica. Que eu também amo ele. Inclusive, ele pessoalmente na Alemanha agora. Sério? Foi completamente lindo. Inveja. Ai, meu Deus, ele é maravilhoso mesmo, adoro ele. Sim, Paulo, e eu vejo essa questão que você vai falando, né? Só que por que alguns eles não vibram, né? Bom, tem N questões, que nem você falou ali. Eu quero ser melhor que o meu vizinho, né? Não é que eu sou melhor que o meu vizinho, mas por que eu estou morando do lado desse vizinho, né? Por que eu estou lá? É porque eu tenho algo a aprender também. E se eu não olhar para esse aprendizado, como outra cidade, outro bairro, mas a energia, a frequência, tudo vai estar comigo. Sabe uma coisa que eu... Desculpa, você estava falando. Não, não é exatamente isso. Porque quando você fala do sintonia quântico ligado com outra egrégora, né? Olha que lindo. Uma egrégora ligada a outra egrégora, buscando outras egrégoras para se fortalecer. E é assim que eu vejo. Então, pode ser uma egrégora de escassez, mas pode ser uma egrégora de liberdade, prosperidade. Então, depende muito o que você quer para você. Sim. Qual de força que você vai estar preparado para trabalhar com o seu cliente quando ele chegar no consultório. Ou agora online. Mas são as ferramentas, né? Isso que eu acho bacana. Quanto mais ferramentas a gente tiver, mais oportunidade a gente vai conseguir entender o nosso outro até nós. Uma coisa que eu tenho feito, esse período agora de praticamente 100 dias ajudou muito a pensar e a recriar algumas coisas. Então eu tive tempo suficiente para pesquisar o porquê que a nossa sociedade ela evolui e de repente trava. Ela evolui e de repente trava. Ela entra muito nesse campo morfogenético. Os nossos antepassados, durante muito tempo, sempre guerrearam. Sempre batalharam por causa da comida. Sempre brigou a briga de outras pessoas. Sempre brigou a briga de outros reis. Então, para a gente assumir agora algumas situações de brigar a briga dos outros, ou simplesmente brigar para eu tirar vantagem da minha situação, ela entra em ressonância com aquilo que teve lá atrás. Só que, assim, o trabalho que eu tenho feito com sintonia é anterior ainda. No momento da nossa criação, enquanto pessoa, enquanto alma, enquanto essência, enquanto gente. E, de repente, o trabalho que eu sugiro para a constelação é não buscar ali o momento em que a igreja fala do Gênesis. Deus criou o homem e a mulher. Não, vamos anterior. Né? Vamos no momento em que você foi concebido enquanto essência, enquanto consciência, enquanto alma, para depois essa alma entrar dentro de um corpo. Então a gente tem que buscar antes, pegar aqui o Paulo de hoje, passar todo esse período de idade média, de sofrimento, de briga, de fome, e conectar com o Paulo criação lá atrás. Para essa centelha divina aqui, conversar com essa centelha divina aqui e olhar de cima tudo isso que a gente passou de negatividade, de ruindade, de briga, de conflito, que muitas vezes não é nem conflito nosso, não é nem briga nossa. E a gente está vivendo em ressonância com essas situações.
Que divino, né, Paulo? É, Por isso que eu gosto de trabalhar o quântico. A gente sabe que tudo tem evolução e o ser humano ele tem muito essa questão de buscar culpados. E é uma das coisas que eu um pouco me frustrava com a constelação no modo antigo. E quando eu conheci Bert, eu fiquei feliz que o Bert, quando eu conheci, ele já estava ensinando essa forma de ser, que é conseguir olhar para a essência sem procurar fulano, beltrano, ciclano, ou aconteceu isso, que o ser humano quer saber a história, né? E quando você fala assim, vamos olhar, se conectar com a nossa essência divina lá atrás, através das ressonâncias, então, como você disse, a gente consegue elevar e ver tudo de uma amplitude. Isso é o quântico. é. Conseguir Porque sair assim, daqui. porque assim, quando a gente faz isso, sair daqui e se conectar lá atrás, a gente está saindo de um ponto A e está saindo de um ponto B. E aí a gente vai fazer o quê? Que a função de colapso de onda aconteça, que é criar uma nova realidade. Né? Então, trabalhando alguns conceitos da física quântica. Então, quando a gente faz as frequências se associarem, esquecendo tudo que está de onda aqui embaixo, a gente vai colapsar uma nova sociedade, uma nova pessoa, um novo tudo. Porque assim, ó, imagina eu ir voltando e pegando fome, conflito, peste negra, peste espanhola, peste disso, peste daquilo, sendo que eu estou em crise aqui. Então, assim, ó, isola a pessoa, conecta ela com a primeira centelha divina dela. Porque ela vai buscar a essência original. Então, é mais ou menos desse jeito que eu tenho trabalhado na constelação. Tem algumas pessoas que estão entrando aqui lá da Bahia, que são clientes meus de lá. Dá um oi aí para a gente ver. Eu não costumo constelar. Aonde tem constelador, eu não constelo. Eu ajudo na constelação. Só que lá, em Luiz Eduardo Magalhães, onde eu trabalho, não tem constelador. E eu estou querendo levar a Márcia lá para o Luiz Eduardo. E a constelação, às vezes, é tão forte que, na última constelação que eu fiz, quando eu comecei a fazer essa conexão, um dos participantes falou assim, eu vou vomitar. Eu vou vomitar. Eu falei, se tiver que vomitar, vomita. Não, mas eu preciso. E não deu um minuto, ela vomitou tudo aquilo. E aí todo mundo começou a querer falar, ninguém sai do lugar. A gente precisa olhar para isso aí. Ninguém se mexe. E aí todo mundo incomodado com aquilo ali, eu falei assim, ó, esse incômodo não é dela, não é do cliente, é nosso. Por que a gente não consegue olhar para aquilo que o outro não consegue digerir? Porque o sintonia ele trabalha com a questão da vontade. E muitas vezes a gente engole sapo. E aí a gente não vomita e a gente não engole para digerir aquilo. E o que eu estava trabalhando com ela é bem esse sapo. E aí ela vomitou ali no meio da constelação. E aquele vômito ali foi mais uma personagem, mais um membro dentro da constelação. E a constelação, assim, ó, todo mundo saiu de lá revigorado, Márcia. Ótimo. Limpou de todos eles que estavam lá, né? Limpou. Isso é maravilhoso. Por isso que eu gosto de constelação, né? Mas com um detalhe. Sabendo trabalhar o quântico, e o quântico eu aprendi a trabalhar na sintonia quântica, Paulo. Eu tenho visto que tem isso. Eu até tenho uma pergunta para ti depois, uma pergunta bem capciosa para ti. Tá surgindo uns novos movimentos aí de constelação, de consteladores, que como eu não estou tão dentro da área de estudo da constelação, eu não estou entendendo bem digerir. Porque desde sempre para mim, constelação familiar sistêmica é uma coisa. E hoje existem alguns movimentos que estão falando que constelação familiar é uma coisa e constelação sistêmica é outra. Você entende isso? Eu ensino isso. Como que é? Me diga, me explique.
Não, eu ensino isso e eu falo muito claro para os meus alunos sempre, assim. Nós temos que entender que constelação familiar é quando você trabalha com as memórias familiares, tá? Então, tem coisas que, eu tô com a memória do meu vô, tá? Então, é constelação familiar. Quando a gente trabalha com as constelações sistêmicas, nós temos que compreender que nós somos rodeados de sistemas, tá? Sistema político, sistema de regras, sistema de vários tipos de sistemas, tá? Então, às vezes, por exemplo, vamos pegar o sistema político. Tem coisas que às vezes eu não concordo, mas preciso seguir aquele sistema. E eu não concordando com aquele sistema, aquilo me afeta. Então, aquilo às vezes não tem a ver com a família, não tem a ver com nada, mas eu estou envolvida com o sistema. Um sistema de empresa, uma regra de empresa. Eu tenho que digerir meu chefe ou aquela colega de trabalho, não aceito. Então, são constelações sistêmicas, que eu posso estar envolvido com o sistema planetário. Júpiter ligado a não sei o quê. É um sistema. E eu posso estar ligado com energia. Mas na prática é a mesma coisa. Desde que o terapeuta sabe trabalhar com o campo sem intenção. Porque se ele quer procurar um culpado, ele vai criar emaranhamentos, ele vai gerar um problema grandioso. Porque ele vai E aí entra o sintonia, para você ser neutro. Exatamente, porque você tem que deixar a informação chegar até você, tá? E as constelações quânticas, elas vêm exatamente com esse intuito, sem intenção e deixar o que vier para vir. Porque pode ser uma coisa lá de, sei lá que memória que é. Eu sempre digo assim, vamos olhar para a memória. Vamos limpar a memória. Isso aprendi de você. Vamos trabalhar a memória. De quem é, da onde é, para mim não interessa. Vamos trabalhar a memória que está ressoando em você, que está te travando e deixando você não fluir naturalmente como deveria. Que aí eu uso bem a sintonia, né, Paulo? Eu olho essa memória e busco ela limpar, como você nos ensina, e trazer a nova frequência para ela. É porque quando você consegue trazer, que é a neutralidade que eu falava de isolar o indivíduo, trabalhar, tirar as energias negativas e positivas, porque assim, se eu estou no positivo, eu vou querer de todo jeito buscar uma resposta. Se eu estou no negativo, eu vou estar achando que aquela resposta não vai dar certo. E quando eu estou no neutro, na neutralidade, eu consigo buscar as informações que eu preciso. E são os 3 campos do elétron que dá para a gente trabalhar muito bem. Por isso que eu acho que casa muito bem a constelação com sintonia. Sempre, muito. Nossa, eu vejo mais dissociado, sempre junto. Pessoal, manda dúvida aí pra gente que tá todo mundo quieto. Não sei se está interessante, se está travado, se não está. Pois é, não, mas tem a Marlene, lá do Paraguai, mandou um oi, tá? A Maria Lenice, do Pará, mandou outro oi legal. Tem um pessoal de Santa Catarina mandando. A Lízia de Toledo, tá? A Ali também mandou um oi antes. Tem um pessoal mandando um oi aí para você. Para mim está travado. Ah, liberei aqui agora. Ah, legal. Tá. Então, se pessoal, se vocês tiverem de dúvida, perguntem, tá? Perguntem. A Beth, hoje, eu estava conversando com ela, a gente vai fazer uma live no meu canal, quarta-feira. Ela falou, Paulo, vamos falar de coisa prática? Como que você trabalha, por exemplo, a questão da ansiedade? Como que trabalha a depressão com sintonia? E na live da semana que vem a gente vai estar falando um pouco disso. Então, tanto a constelação quanto a sintonia, dá para trabalhar todas essas questões a partir do momento em que você... O princípio é esse, isolar a pessoa, tirar a energia positiva, tirar a energia negativa para colocar no neutro, e aí fazer a coisa acontecer. Aí aplicar a sintonia, aí aplicar a constelação, aí aplicar o reiki, aí aplicar a barra de axis. Porque se você não isola aquela energia, é como um fio desencapado.
vai estar gastando energia, vai estar carregando energia, vai estar dando choque, você vai se sobrecarregar, você vai ficar muito cansado e não é essa a intenção, né? Uhum, uhum. Exatamente, né? Deixa eu falar um pouco desse conceito da neutralidade. Dentro do Sintonia, a gente acredita que o bom é a gente ser neutro. Então, o átomo, ele pode ter prótons, elétrons, que são, os prótons são positivos, elétrons que são os negativos, e o neutro, que é a energia neutra que equilibra ali a coisa toda. Vamos imaginar que eu estou trabalhando uma situação de morte, ou eu estou trabalhando uma situação de medo de pandemia, ou eu estou trabalhando uma situação de trabalho que eu fui dispensado do meu trabalho. Se eu estou no negativo, eu vou sofrer com aquilo, eu vou gastar energia, eu vou ficar com raiva, eu não vou dormir, e vai acontecer um monte de coisas negativas. Se eu estou no positivo, eu vou ficar extremamente eufórico, eu vou ficar numa euforia muitas vezes falsa, e não vai acontecer. Se eu estou no meu neutro, eu consigo ver as possibilidades tanto para a esquerda quanto para a direita, porque eu não estou sendo recarregado de energia positiva e nem descarregado de energia negativa. Então, se vem alguém, vamos imaginar que eu fui nesse momento de pandemia agora, eu fui dispensado do meu trabalho. E aí vai vir uma pessoa positiva e vai falar assim, não, fica calmo, fica tranquilo, daqui a pouco você vai estar bem, vai arrumar outro trabalho, mas tem que passar a pandemia. Então, e aí vem essas informações carregar ainda mais a tua energia. Ou se você foi dispensado e veio uma pessoa negativa, é por causa do governo, ou é por causa da pandemia, ou é por causa disso, então vai carregar você com energia de novo. Quando você está no neutro, você observa essas duas situações, não entra no emocional, que o emocional é sempre negativo, e consegue tocar a tua vida de boa. Que é o mais difícil, eu sempre digo, o terapeuta tem que trabalhar essa neutralidade. Ele não pode ficar do lado de um lado do outro. Ele precisa trabalhar essa neutralidade e deixar o campo da informação. Porque se ele trouxer a intenção, né? Tipo, Já era. Pronto, travou todo o campo e aí bloqueia, né, Paulo? Já era. Eu falo que o meu trabalho enquanto terapeuta, ele vai até a página 2. Então, eu atendo você, dou a orientação, falo o que você tem que fazer e mando você para casa. Então, eu mudo a energia, eu limpo e mando a pessoa para casa. O resto, quem vai ler o livro é ela. Eu li a introdução até a página 2. Quem tem que ler mais é ela, não tem que ser eu. Então, na hora que ela volta de novo, eu vou ler mais 2 páginas com ela. E aí, volta de novo o processo. Então, a maior parte do processo, quem tem que fazer é a pessoa e não o terapeuta. Brasilinice, a gente está bem aqui. Já veja se a gente está travado. Ela está falando que a gente está congelado. Não estamos. Paulo, você fala ali da... Nossa, perdi o finalzinho que você falou. Repete para mim, só para mim voltar ali a minha... Que eu estava falando ali. Vai até a página 2. Até porque, depois da página 2, como você falou em outro momento ali atrás, você disse cocriar, né? Então, não é o terapeuta que vai cocriar a história para o seu cliente. É o cliente que vai ter que entender o que ele quer a partir de agora e fazer a sua criação do que quer a partir dessa nova frequência. O que acontece é assim, olha, muitas vezes, por estar fora da frequência, o cliente ele vem com um resumo do livro da vida dele. Uhum. Então, quantas pessoas já chegou para a gente que é terapeuta e fala assim, eu vim aqui porque eu preciso de ajuda porque nada dá certo na minha vida. E aí a pessoa vai relatar um monte de questões que não dão certo na vida dela. É o olhar dela sobre aquela obra que é a própria vida dela.
Uhum. E aí, o que você vai fazer? Dentro do Sintonia, o que você vai fazer? Você vai sintonizar ela para o primeiro momento, antes de começar a dar problema, antes da vida dela começar a ser difícil. Para ela ver, olha, teve coisas antes. Então, muitas vezes, no Sintonia, abre a tela mental na cabeça do terapeuta. Então, a imagem vem a informação. Olha, para mim está vindo uma informação de que aconteceu alguma coisa lá com 9, 10 anos. Uhum. E aí você vai desbloquear essa energia, que também é feita pela constelação. Coloca um personagem para o cliente ver essa situação acontecendo. No Sintonia vem para o terapeuta. E aí você orienta o cliente a começar a olhar de forma diferente e você muda a energia dele. E as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque você leu o início da vida dela de novo. E ele falou assim, olha, releia a tua vida. Olha os teus sonhos, que você vai sonhar, vai ter pesadelo, vai ter um monte de coisa. Então, anota os teus sonhos e me traga no próximo atendimento. Olha a tua energia, veja se vai te dar diarreia, veja se vai te dar dor de cabeça. Então, você orienta ela a ler o livro da vida dela com outros óculos. Uhum. E aí ela vem depois de um mês, aconteceu isso, tive esse sonho, tá? Então vamos trabalhar com isso, tá vendo como muda, como tem... E aí a gente começa a trabalhar de novo, leio mais algumas páginas, para ela entender como tem que ser a leitura da vida dela e manda embora de novo. Então não é milagre, é releitura de vida. E tem que compreender que se a pessoa, por exemplo, tem 40 anos, 30, 50, 60 anos, compreender que não é numa terapia que vai resolver tudo isso. Paulo, tem que estar bem consciente. Alguns também querem milagre, né, de uma terapia, e não é assim. E também Não, querem não acontece. colocar responsabilidade no outro, não. E aí, sempre digo, gente, a partir dessa nova frequência, novo olhar, você precisa olhar e começar a se trabalhar internamente. Não, e é bem isso mesmo. Porque senão você... De novo está o erro da maioria das pessoas. Então eu já aviso logo de cara, não venha querer milagre de mim. E assim, gente, eu dou bordoada, tá? Eu sou extremamente grosso nos atendimentos, assim. E a pessoa, às vezes, ela vem querendo que você faça milagre na vida dela. E não é desse jeito que funciona. Quando isso começa a acontecer, você tem que chamar a pessoa para responsabilidade. Por quê? Durante muito tempo, a gente nunca assumiu as culpas da nossa vida. Durante muito tempo, nós não aprendemos a ser responsáveis e ter autonomia. E a partir do Sintonia Quântica, de terapeutas como a Márcia, como a Solange Rossato, como a Satiko e outros terapeutas, a Raquel, e chama a pessoa para a responsabilidade, a pessoa começa a entender que não é querer que eu arrume a tua vida. Não, porque você fez isso a vida inteira. Eu falo que mãe não é de Deus. Tá? Por quê? Não era para falar isso? Por quê? Porque não, mas mãe fala chanta... quem é mãe, né, para você, né? Porque às vezes... Porque assim, a pessoa que chantageia a gente a vida inteira, a gente tem que tirar da nossa vida. E eu falo que a pessoa que mais chantageia a gente é a nossa mãe. Então, né, mãe não é de Deus, tira a mãe da tua vida. Por quê? A mãe aí, no caso, pode ser o teu namorado ou a tua namorada, pode ser um filho que não deixa... Essa semana eu atendendo uma pessoa, um cara de 45 anos, a mãe dele veio pedir permissão para ele se ela pode namorar. Porque ele exigiu isso dela. Você imagina o que eu falei para ele, né, Márcia? Nossa Senhora! Não, tu não falou. Eu tenho certeza que tu não. Então, assim, dentro do Sintonia, a gente liberta a pessoa. Então, a partir do momento em que você saiu da tua casa, tu não é mais filho da tua mãe. Uhum. Tu não tem que dar satisfação, você não tem que cobrar satisfação. Você tem que viver a tua vida. Você tem que ver a tua mãe, o teu pai, o teu irmão como um amigo, como um colaborador, como alguém que ajudou você a ser alguém na sua vida. Imagina, por exemplo, a Márcia, eu vejo ela como madrinha do Sintonia Quântica. Tá?
a gente tem um vínculo de amizade muito forte. E aí vamos imaginar que eu tenha que ficar censurando, cuidando, administrando a vida da Márcia, porque a Márcia criou um vínculo energético muito forte comigo. É a mesma coisa. Pai e mãe é a mesma coisa. A Márcia, ela me ajudou a empurrar o Sintonia para a vida. E os nossos pais têm que ser a mesma coisa. A gente tem que ter vínculos afetivos, não Saudável. vínculo, não vínculo emocional. O emocional aprisiona, o afetivo não. Então, eu gosto da Márcia, a gente conversa, a gente troca informações, mas eu não fico determinando como ela vai fazer. O emocional vai determinar o que a outra pessoa vai fazer. E a Márcia, como ela foi ela que ajudou a botar o Sintonia para a rua, ela vai começar a determinar o que eu vou fazer em termos de sintonia. Isso é um vínculo emocional, é um vínculo de carência, é um vínculo de necessidade, é um vínculo de pobreza energética. Vampiro energético quer saber. Incorporei o Paulo Tarta agora. Quer saber a senha do celular. Quer saber aonde estava. Quer saber com quem estava. Quer saber que hora vai chegar. Gente, isso é vampiro energético, é gente que não presta. Se você faz isso, muda a tua frequência enquanto dá tempo. Porque isso é vampirização. Não é de Deus isso. Não é de Deus. Deus ele trabalha com liberdade, com prosperidade, com felicidade, com justiça e amor. Mais nada. Uhum, uhum. Falei demais, Márcia? Não, você está excelente, Paulo. Maravilhoso. É muito bom as pessoas ouvir isso e eu acho que deveriam ouvir muito mais, né? Porque eu sempre digo que a energia do pai, né? Energia de pai, energia de masculino, ele leva a pessoa para a vida. Então, o que a energia masculina às vezes faz é dar uma chuletada para a pessoa se acordar e ela ir para a vida. Maravilhoso. Oi, a Ed, eu não sei se foi a Ed ou o Val, entraram agora. Ai, que legal, estão entrando aí. Olá, gente. Saudade de vocês. Eu também. Pessoal, vocês estão ouvindo bem, vendo bem? Falei besteira demais, me dá um feedback aí que eu Não. tenho que falar. Outra coisa que o Sintonia faz, ele trabalha com o conceito das coisas como elas realmente são. Então, muitas vezes a pessoa vem para a constelação, ou vem para a terapia, para sintonia, vem para o barra de axis, vem para o reiki, com uma ideia daquilo que poderia ser. E aí, no caso, a gente tem mais que entender o que é de verdade. Então, eu vou usar o Jean, por exemplo, como exemplo. Outro dia, lá atrás, eu falei para a Fernanda, que participou de uma live comigo, eu falei, você é uma pessoa ordinária. E aí, choca. O que é ordinária? Vem de ordinal, de pessoa única, de pessoa especial. E aí, o ordinário, hoje em dia, ele é visto como negativo. Uhum. Então, a gente tem que começar a entender para não ter conflitos. Então, muitas vezes eu estou querendo elogiar e a pessoa entende de outro jeito. O Jean, esses dias eu falei, tem o grilo falante aqui, ele está me ajudando. Gente, o que é um grilo falante na história do Pinóquio? O grilo falante é aquele que tira o Pinóquio das roubadas. Não que eu seja mentiroso. Mas o Jean, ele está lá na casa dele, ele está... Neste momento, ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, e ele está assistindo a live para ajudar eu e a Márcia, para a gente não ter problema. Então, ele está fazendo o papel de você que está ouvindo essa live. Se está travando, se não está. Então, de uma pessoa que estava falando, está travado, está travado. Ele já me mandou aqui, ó. Não, para mim não está travado, deve ser a internet dela. Então, ele vai dando esse feedback para eu continuar falando, para eu não ficar preocupado com aquilo que a pessoa está colocando aqui. Então, ele é o meu grilo falante e eu tenho muita gratidão porque ele é a consciência externa que eu não tenho neste momento. A interpretação, né, Paulo? É a interpretação. A gente tem uma tendência de levar sempre para o negativo, que é terrível, né, Márcia? Inseguranças, né? Aquelas repreensões da infância, o medo do papai e da mamãe reprimir a gente. Então, isso tudo são memórias que vão desencadear na fase adulta.
E eu acho que a gente tem que chamar a pessoa para responsabilidade no primeiro momento. Porque se ela veio pedir ajuda, eu estou falando para a maioria de constelador, né? Acho que já está meio misturado. Inclusive, tem o Odair, seu aluno, lá de São José de Cedro, Santa Catarina, mandando um oi também. Oi, Daí, tudo bem? Para mim não está rodando aqui. Ah, ok, mas eu te aviso. Tá. Ah, eu vi agora ele ali. Então, assim, quando a pessoa vem para nós que somos terapeutas, é, vamos trabalhar todo, vamos trabalhar também o Paulo, advogado. só um detalhe, né? O curso da sintonia quântica, para as pessoas entenderem, esse que vai ser agora final de julho, é para formar terapeutas também. Ah, tá. Posso falar então do curso um pouco para. Você pode falar um pouco do curso para as pessoas entenderem que não é só para constelador, é para também quem quer agregar na constelação, mas para quem quer ser terapeuta ou para se trabalhar internamente, né? Então, assim, ó, as pessoas que vêm para sintonia quântica, já ia falando besteira aqui. Quem vem para o sintonia, geralmente são pessoas que querem ser mais livres. É a primeira coisa. Porque liberdade é o início de tudo, e esse é um lema do sintonia quântica. Então, geralmente, a maioria dos alunos do Sintonia são clientes. Por quê? Porque vem a coisa funcionando e quer saber como funciona na prática. Então, o Sintonia hoje, ele não é uma técnica, ele é um método. Então, um método, ele tem todo um conceito por detrás da técnica. A técnica eu ensino em 5 minutos. Só que o Sintonia, ele tem hoje o Sintonia 1, que vai trabalhar os conceitos básicos. Tem o Sintonia 2, que a Márcia também já fez, que ele vai trabalhar questão de espiritualidade. Aí tem o Sintonia 3, que vai trabalhar autonomia, e tem o Sintonia 4, que trabalha a morte. Tá? Então, esse primeiro módulo que a gente vai fazer, que são 4 dias, eu vou ensinar todo o método e mais a técnica. Só que, assim, a técnica, ela é ensinada geralmente no domingo à tarde. Geralmente o curso é no sábado e domingo, e no domingo à tarde ele é só para troca entre os participantes ali de atendimento, para ficar bem entrosado. O método à distância, ele é um pouco menos complexo, tá? Então, eu vou ensinar, neste momento, os movimentos certos para você trabalhar com sintonia presencial, mas eu vou ensinar muito mais a técnica à distância, que é esse momento que a gente está vivendo. Que mais precisa. Que mais precisa. Então, vamos imaginar que você queira se tornar terapeuta. Você vai aprender a atender a outras pessoas. E mais do que isso, você vai ter suporte nas meditações que acontecem de domingo, e você vai participar num outro grupo, que é só de alunos, para tirar informações e tudo mais. Vamos imaginar que você não queira ser terapeuta. Você vai conhecer também a técnica, vai participar do grupo de meditação e vai participar do grupo de trocas de informações também. Então, vai ter o conteúdo completo que você pode aplicar na tua vida ou não. Vamos exemplo de pessoas que aplicam. A Márcia já era consteladora. Ela veio, fez o curso de sintonia e adequou o sintonia para a constelação. A Satiko, lá de Maringá, ela trabalha com barra de axis. Então, ela adequou o sintonia para trabalhar com barra de axis. A Dete, ela não é consteladora, ela não é terapeuta, ela não é nada, ela usa o sintonia para a vida dela, tá? Nós tivemos Cascavel, a Mônica também. A Mônica, que eu ia falar agora, a doutora Mônica, ela é professora da UniOeste. Ela veio, fez a sintonia, reciclou, fez acho que umas 8, 9 vezes já. Ela utiliza isso
com os alunos dela de doutorado, de mestrado, para fazer com que os alunos atinjam uma excelência maior daquilo que ela pensa. Então, o Sintonia, ele entra em vários aspectos para você utilizar da melhor forma possível. Bom, Paula, acho que é isso, né? Meu Deus do céu. Bom que deu Marcinha, certo muito agora. obrigado por tudo, desde lá de trás, desde o início, desde as tuas acolhidas nesse ano todo, desde a tua parceria, desde a tua fidelidade, desde a tua generosidade, desde da tua delicadeza, desde tudo. Eu sou muito grato por você. Eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida. Você é uma delas. É uma pessoa que eu tenho uma gratidão gigante. É uma pessoa assim que, a partir do Sintonia, eu tenho uma dívida muito grande, porque eu imagino que se você não tivesse me empurrado como você me empurrou, o Sintonia não teria, e dado o apoio que eu precisava naquele momento, eu não sei se eu teria chegado aonde eu cheguei com o Sintonia até hoje. Então, uma gratidão imensa, muito obrigado. E, pessoal, tenham a Márcia Isabel na vida de vocês, porque ela, para dar empurrão, ela é maravilhosa. Eu dou porrada e a Márcia dá empurrão. Mas você não esqueça que você também empurrou para mim as formações de constelação, né, Paulo? Isso também. Eu acho que os amigos são para isso, um ajudar o Sim. outro, um apoiar o outro, né? E também dar as chuletadas quando precisa, e também puxar a orelha, e também abraçar quando é necessário, tá? E a gente está no lucro, né? Que a gente mais se abraça do que puxa a orelha, né, Márcia? Verdade. Um beijão para Pessoal, você. muito obrigado de ficar com a gente até agora. Exatamente. Obrigada a todos vocês. Paulo, Jean, gratidão da minha equipe também que está aí, Andréia. Um abração. Muito, muito grata, gente. Pessoal, fiquem bem. Liberdade, prosperidade e felicidade. Foco nisso. Vamos lá. Exatamente.